Bem-vindos ao canal do Trademap, eu sou Bea Aguilar e hoje eu quero trazer para vocês 3 indicadores que eu considero muito importantes na hora da gente avaliar um fundo de investimentos e que, claro, a gente tem que fazer isso antes de colocar qualquer um dentro da nossa carteira. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscrevam aqui no canal caso vocês não sejam inscritos ainda e deixem um like para eu entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar falando sobre o índice Sharpe. Esse é um índice que ele mostra pra gente o risco-retorno de um fundo. Quanto maior esse índice, teoricamente, é melhor, porque ele mostra pra gente que aquele fundo de investimento, ele conseguiu trazer um bom retorno, mas ainda assim, ele pode ter alguns ativos dentro da carteira que são livres de risco. Então, quando a gente utiliza esse índice para avaliar principalmente os fundos de investimento em ações, é muito importante a gente se atentar a isso, porque muitas vezes tem fundos que eles acabam trazendo uma rentabilidade muito grande em determinado período, mas quando a gente tem uma queda acentuada, eles também acabam sofrendo bastante, porque a composição desse fundo em si pode ter um risco muito elevado, pode ter uma volatilidade muito elevada. Então esse índice Sharpe, ele envolve todas essas variáveis e entrega pra gente então um número que quanto maior, melhor. Eu vou mostrar para vocês depois como a gente pode consultar tudo isso e os outros indicadores que eu também quero trazer para vocês. O segundo ponto que eu acho que a gente tem que observar em um fundo é justamente isso que eu falei para vocês, a volatilidade mesmo. E por quê? Existem diversos fundos de ações, só que ainda que todos, por exemplo, sejam fundos de ações, tem alguns que são mais voláteis e outros menos. Ou seja, aqui a gente pode até mesmo tentar dar nomes aos bois, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um Alaska Black, ele é um fundo que tem meses que ele sobe muito, mas tem meses que ele cai muito. Então, ele tem uma volatilidade muito grande e você precisa entender ela, até mesmo para você saber se você, como investidor, está preparado para ver então o patrimônio investido nesse ativo oscilar bastante. Diferente de outros fundos de investimento que também podem ser de ações, porém eles têm uma volatilidade menor, porque eles podem ter talvez uma alocação mais diversificada ou em ativos que talvez não sejam tão voláteis. Então é muito importante a gente olhar essa questão de qual é o tamanho da volatilidade de um fundo, até mesmo para a gente se preparar psicologicamente antes de colocar algum na carteira, porque eu já vi muita gente que só olhou o lado positivo quando sobe muito, mas quando cai muito um fundo acaba se desesperando. E aí a gente sabe que essa parte psicológica acaba afetando bastante a nossa rentabilidade e até mesmo as ações que a gente vai acabar tomando no mercado. Aí, um último ponto, antes de eu compartilhar minha tela para vocês e mostrar onde a gente encontra tudo isso, é o que a gente chama de drawdown. E esse gráficozinho que eu vou mostrar para vocês, ele mostra pra gente o quanto um fundo pode sofrer em um momento mais adverso do mercado e quanto tempo ele demora, inclusive, para se recuperar. E através dele, a gente consegue, inclusive, tentar fazer um comparativo com outros fundos ou até mesmo com o próprio índice Bovespa, por exemplo. Então a gente pode fazer esse comparativo imaginando o seguinte: se o índice Bovespa lá no mês de março ou de maio tinha uma queda acumulada de 30%, qual foi o drawdown de um fundo? Será que ele caiu 40%, 50%? Isso quer dizer que ele está com uma volatilidade grande e que ele acabou caindo e sofrendo muito mais do que o índice Bovespa. Será que ele conseguiu se recuperar antes do índice Bovespa? Então a gente começa a fazer todas essas comparações e considerar todas essas variáveis, até mesmo para a gente entender qual é a estrutura do fundo, o que ele pode me oferecer e qual é o tamanho dessa volatilidade e o risco que eu estou correndo para eu não ser pego talvez de calça curta ou não ser pego de surpresa depois que eu colocar na carteira. E bom, gente, vamos explorar um pouquinho como a gente encontra esses e outros indicadores e para isso eu já quero compartilhar minha tela. Bom, pessoal, aqui eu já estou na minha tela de fundos, né? Eu estou na versão web do Trademap e aí aqui eu já tenho alguns fundos que eu acabei ordenando por maior rentabilidade nesses últimos 12 meses. Como vocês podem ver aqui, ó, cada um ele tem um índice
Sharp. Aqui eu tenho esse Open Vista com 2,60, eu tenho o Dynamo, né, com 0,49, tenho o Forpus com 0,47, e é muito importante isso porque a gente pode inclusive comparar, né, o retorno que eles estão trazendo e fazer esse comparativo entre fundos que têm aí talvez uma estrutura um pouco parecida. Então eu consigo consultar esse índice Sharp através desse campinho que eu mostrei para vocês aqui, né? Agora vamos lá, gente, vamos escolher um fundo e vamos escolher o Forpus, pode ser? A gente vai olhar o Forpus e explorar os outros recursos que eu falei para vocês. Aqui eu consigo ver qual foi a performance dele, a gente tem uma comparação tanto com o CDI como o próprio Ibov. Aqui embaixo a gente consegue ver qual foi a rentabilidade dele mês a mês e também qual é o acumulado do ano e o acumulado do período total, né? Então, quando a gente olha nesta coluna aqui do ano, a gente consegue ver qual foi a rentabilidade do fundo versus a rentabilidade do Ibovespa e versus também a própria rentabilidade do Ibov. A gente também pode acabar consultando, gente, a própria estrutura do fundo. Então, olha, eu quero saber quais são as ações que esse fundo investe, né? Eu simplesmente clico aqui em ações e eu já consigo ver algumas delas, né? Banco Inter, JHSF. Consigo ver mais detalhadamente se eu vier aqui para baixo. Então, eu consigo ver qual é a participação dessas ações dentro do fundo, né? Duratex, TOTVS, SLC Agrícola e também qual é a performance desses ativos dentro da própria carteira. Então, aqui a gente consegue ter um detalhamento, não somente das ações, mas é o que geralmente o pessoal acaba consultando, mas também dos outros títulos. Então, temos aqui títulos públicos. Quais são esses títulos, né? A gente consegue ver qual é o vencimento, qual é a letra que eles acabaram escolhendo, enfim. Vamos para os outros aspectos que eu tinha falado antes, que é volatilidade e drawdown. Quando a gente vem aqui para baixo, a gente consegue consultar isso. Então eu tenho aqui o drawdown. E a gente pode ver então, por exemplo, que aqui em 2020 a gente teve um drawdown de 21,16%. E quando eu olho o histórico, né, do índice Bovespa, a gente sabe que em determinados momentos ele acabou caindo bastante, né? Então, se eu voltar talvez aqui um pouquinho para 2020, vamos pegar aqui o mês de março, né? A gente teve aqui uma queda do fundo de mais de 30%, enquanto o índice Bovespa, ele caiu, se eu não me engano, um pouquinho mais do que isso. Então a gente entende que eventualmente esse fundo, é claro que a gente tem que avaliar sempre um histórico maior. Quando ele cai, ele pode cair muito próximo ao que o índice Bovespa cai, mas talvez um pouquinho menos, talvez até mesmo por conta de alguns títulos de renda fixa que ele tenha. Então tem alguns títulos que a gente poderia considerar aí que são um pouco mais livres de risco, como eu falei anteriormente. E aqui a gente pode olhar a própria volatilidade. Então eu consigo ver que em alguns períodos, por exemplo, como foi março, como foi o ano de 2020 como um todo, ele teve uma volatilidade muito grande, mas nos primeiros meses a gente viu isso de uma maneira um pouco maior. Então a volatilidade ela acabou crescendo muito, mas foram momentos mais atípicos. Quando a gente olha a média do fundo em si, a gente vê que ele é naturalmente um pouco mais estável, né? Não é aquela montanha russa o tempo todo. Existem sim alguns fatos que podem chacoalhar não só o fundo, mas o mercado como um todo, mas quando a gente olha em outros períodos, então a volatilidade ela está ok. Então eu diria que esses são alguns recursos bem interessantes para a gente dar uma olhadinha. Aqui tem algumas informações embaixo, né, sobre quem é o distribuidor, aonde, né, que você pode encontrar o fundo. E se a gente voltar naquela telinha anterior que a gente estava antes, a gente consegue já ver todas essas informações que eu trouxe para vocês, só que aqui, ó, volatilidade aqui no cantinho, né, então a gente estava olhando o Forbes, a gente tem aqui essa volatilidade de 42%, quando a gente faz uma comparação com outros fundos, aqui o Dynamo 45%, mas se você quiser dar uma olhadinha naquele histórico, você tem que clicar ali no fundo e olhar aquele gráfico que eu trouxe para vocês. Existem outras informações, óbvio, que a gente precisa saber antes de investir em um fundo, como taxa de administração, qual é o prazo de resgate, qual é a aplicação mínima, e tudo isso a gente consegue ver nessa tela mesmo. Então, por exemplo, o Forpus, ele está mostrando aqui uma rentabilidade nos últimos 12 meses, né, de 22,41%, só que a liquidez é D mais 32, ou seja, se você precisar resgatar esse dinheiro, você só vai conseguir ver a cor desse dinheiro daqui mais de um mês, né, porque é D mais 32 dias.
Quando a gente fala da taxa de administração, é 2,25% ao ano, né? E quando a gente fala da aplicação mínima, então é de R$10.000. Então essas principais informações você consegue olhar de cara quando você vem aqui nessa aba de fundos, mas depois para você olhar no detalhe, a volatilidade, o drawdown, composição de carteira e todas essas outras informações, aí eu recomendo que você olhe ali no detalhe clicando em cima do fundo, beleza? Enfim, pessoal, esses eram os principais indicadores que eu queria apresentar para vocês e que eu acho que eles nem são tão falados assim, mas cabe a gente então dar uma atenção um pouquinho maior a partir de agora, beleza? Se tem mais alguma coisa que você acaba observando nos fundos, como o próprio gestor, né, porque a gente tem que entender a cabeça do gestor também, ou qualquer outro aspecto, pode escrever aqui nos comentários que a gente quer saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.